Boa tarde, amigos do Pensar Piauí. Hoje nós estamos com o padre Júlio Lancelotti para conversarmos, para fazermos uma entrevista na tarde de hoje. Padre Júlio, uma satisfação recebê-lo aqui para essa entrevista no Pensar. Muito boa tarde. Boa tarde, uma saudação a todos os nossos amigos, nossos irmãos do Piauí, todos aqueles nordestinos que estão na luta para a construção de um Brasil justo, solidário e fraterno. Padre Júlio, hoje é o dia do padre. E eu pediria para o senhor começar fazendo uma mensagem, dando uma mensagem para esses homens que levam a palavra de Deus e a fé aos rincões brasileiros, em São Paulo, aqui no Piauí, por todo o Brasil. Fale-nos um pouco do exercício do sacerdócio nesse Dia do Padre. Então, eu desejo a todos os meus irmãos no presbitério, todos os meus irmãos padres, a força e a coragem no seguimento de Jesus. Nós temos no Nordeste do Brasil um grande exemplo do padre Biapina, que é um grande exemplo de alguém que se dedicou aos mais pobres, à busca da superação de toda a exclusão, da miséria. Ele que quis que tivesse água para todos. Também está sepultado ali perto do padre Biapina o meu professor, amigo, um grande mestre, um grande pensador, que é o padre José Comblan, que no Nordeste do Brasil desenvolveu a teologia da enxada. E temos no Nordeste a figura inigualável de Dom Helder Câmara, temos a figura de Dom Aloysio Leuscheider, que foi arcebispo de Fortaleza também. Então, nós temos grandes sinais e exemplos a seguirmos. E, no dia de hoje, todos nós estamos fazendo uma oração pela proteção, pela saúde do nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, que está bastante doente e que precisa do nosso apoio, da nossa oração, do afeto de todos nós. Padre Júlio Lancelotti, o que é o amor entre os seres humanos? Então, é o que dá sentido à nossa vida. Ninguém vive sem amor. Ninguém vive sem ter pessoas que amem, nós tenhamos amor. Então, o amor, como dizia uma nordestina arretada, que é a Santa Irmã Dulce dos pobres, o amor pode transformar a realidade. Então, o amor é a própria imagem de Deus. Como nos diz João na primeira carta, ele nos diz, Deus amor est, Deus é amor. Então, nós temos que ter a força do amor, não como só um sentimento, como uma paixão, como uma emoção. O amor também é uma decisão, é uma escolha. O amor traz consequências. Amar os pobres, amar os que estão abandonados, amar os que estão desempregados, é buscar uma transformação. O amor não é só um sentimento de uma pessoa para outra pessoa. O amor também é um compromisso de transformação e de busca de vida para todos. O senhor, aí em São Paulo, trabalha com moradores em situação de rua. E eu pergunto para o senhor, estar junto com pessoas que são rejeitadas por parte relevante da sociedade, também faz ser uma pessoa rejeitada? Ah, sem dúvida. Quem está junto dos pobres sofre a mesma sorte. Quem está junto dos rejeitados, dos discriminados, dos insignificantes, se torna assim também. Então, a rejeição que eles sofrem, nós sofremos também. Eu já recebi muitas ameaças, insultos e até ameaça de morte por causa de estar perto, de estar próximo aos irmãos de rua. E uma coisa curiosa, até queria dizer para você, para os que nos ouvem, não é verdade que a maioria do povo da rua de São Paulo, que são hoje cerca de 30 mil pessoas, aí você pensa, quantos municípios do Piauí têm mais de 30 mil habitantes? Verdade. E mesmo aqui em São Paulo, muitos municípios do estado de São Paulo não têm 30 mil habitantes.
E nas ruas da nossa cidade temos 30.000 pessoas que dormem na calçada, que estão em centros de acolhida, mas que não têm uma morada, não têm um endereço, não têm a sua cama, não têm a sua roupa, não faz o seu alimento, tem que viver de forma tutelada. E os irmãos de rua são muitas vezes maltratados pela polícia militar, pela Guarda Civil Metropolitana, por seguranças particulares, e as ameaças de morte até que eu recebi são por causa de estar junto dos irmãos de rua. Há pouco tempo, uma senhora, eu tinha ido buscar sopa no mercado no domingo, e quando eu saí, ela me disse: o senhor é o padre que defende os vagabundos? Que defende esses bandidos, esses vagabundos? E lá, ali de baixo, que é onde fica a paróquia que eu estou, e ela disse: nós vamos lhe matar. Eu falei para ela: olha, minha filha, se vocês vão me matar, vocês não vão ter muito trabalho, porque eu não ando com colete à prova de bala, sou um alvo fácil, não ando armado, e vocês vão ter muito êxito nisso. E isso causou de que a polícia me chamou e tudo mais. E quando a polícia localizou essa pessoa, eu comuniquei que não queria nenhum problema, que a perdoava disso, porque ela estava dizendo não uma coisa que ela iria fazer, mas que ela ouve. Ela disse: lá no meu prédio, no meu condomínio, nós vamos te matar. Então, são coisas que a gente ouve. Muitos dizem: esse padre defende vagabundos e tudo mais. E eu não digo que trabalho com os moradores de rua, eu convivo com eles. E na convivência, eu ponho limites, eu também cobro as coisas deles. Hoje, até uma jornalista falou para mim: nossa, o senhor às vezes fica bravo, né? Eu falei: fico, porque eu tenho que cobrar deles sinceridade, verdade, que façam as coisas corretamente, que também não pode justificar que então eu vou fazer tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Tem que fazer as coisas, e eu sempre tenho um critério: humanizar. Esse é o critério. Não é tanto uma regra quanto é humanização. Mentir Eu, é eu, desumano. eu vou voltar ao tema dos moradores em situação de rua, mas eu gostaria ainda de ficar um pouco no tema da religião. E aí dizer: o Brasil era um país eminentemente católico até pouco tempo atrás, mas hoje a gente vê um crescimento substancial de igrejas neopentecostais. Que fenômeno é esse na visão do Padre Júlio? Então, é o que se chama do pós-moderno, ou alguns falam do pós-pós-moderno. Outros agora já estão falando do novo normal. É um momento cultural no mundo todo. Esse neopentecostalismo também está dentro da Igreja Católica, esse subjetivismo exacerbado, essa questão do individualismo, de perder a visão da comunidade, de perder a visão do outro. Esse é um fenômeno hoje mundial, não é um fenômeno só do Brasil. O neoconservadorismo é muito forte, e com esse neoconservadorismo vem também o neofascismo. Nós estamos vivendo um momento dramático da nossa história, onde muitos desses grupos religiosos que defendem a pena de morte, que padres que andam armados com espingardas e com fuzis, defendem um governo que tem laços muito fortes com o totalitarismo, com o neofascismo, com desprezo aos grupos indígenas, que são homofóbicos, que justificam o extermínio da juventude negra, que é um verdadeiro genocídio. Então, tudo isso está ligado. O neoconservadorismo com esse neofascismo são irmãos gêmeos. Eles estão juntos. Então, vai se perdendo a visão do comunitário, vai se perdendo a visão do social, vai se perdendo a visão da vida com compromisso. E isso foi proposital. Esses grupos neopentecostais,
eles não surgiram por acaso. Eles surgiram a partir do que nós chamamos na história do Consenso de Washington, no sentido de neutralizar a força religiosa que estava se aliando e fazendo parte de mudanças muito fortes na América Central, das comunidades eclesiais de base no Brasil, da teologia da libertação, que trazem uma forte conotação de mudança, de transformação, de fazer emergir os pobres na luta histórica. Então, nós temos uma década de 70, de 80 do Brasil, de muita efervescência dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Então, há toda uma intervenção na história de transformação de tudo isso, de levar a religião para um mundo dos sentimentos, das emoções. O Espírito Santo falou no meu ouvido, de um individualismo muito grande, de desvincular a religião da vida, de desvincular a fé da política, de desvincular e de o que a gente sente hoje, uma fragmentação. As pessoas estão fragmentadas, a nossa visão está fragmentada. Mais do que só um pluralismo, que é sadio, é importante ter um pluralismo, nós estamos vivendo uma forma de absolutizar o poder. Então, tem Messias, tem ungidos de Deus, a gente vai perdendo a noção do comunitário, vai perdendo a noção da corresponsabilidade, tanto que para nós hoje a democracia se tornou formal, é um conceito, deixou de ser um compromisso de ouvir o povo. Veja o desprezo, em alguns momentos, ao povo nordestino. Veja o desprezo político, econômico ao povo do Nordeste. Nós vimos que nas últimas eleições, praticamente o Nordeste contrastou com o restante do Brasil. E quanto se usa de discurso religioso para justificar ideias totalitárias, discurso religioso para justificar um poder autoritário e impositivo. É preciso que, nesse momento, nós tenhamos muito senso crítico, que nós tenhamos discernimento e que nós busquemos com clareza o que é o seguimento de Jesus. Quem é Jesus de Nazaré? Jesus não é alguém indiferente à dor do povo, indiferente ao sofrimento do povo. Inclusive, eu falei esses dias com o padre de Jaci brasileiro, que é da Paraíba, que é um irmão de coração, um grande lutador, como também o padre Francisco Cornélio, que está em Roma agora e que é nordestino e que é um grande biblista. Então, nós temos muitos sinais de esperança, mas temos muitos sinais de entorpecimento do povo. Aqui nessa pergunta e nessa resposta sua, nós falamos do crescimento dos neopentecostais. O senhor fez referência até mesmo à própria Igreja Católica, dizendo que tem uma linha dentro dela que representa esse pensamento, mas não se referindo aos neopentecostais, mas a outras formas de expressão religiosas além da católica. E com essas outras formas, eu acredito que deve haver um diálogo entre a Igreja Católica, mesmo os evangélicos, outras religiões, e principalmente, por conta da história do Brasil, com religiões de matrizes africanas. Como é que o senhor vê essa situação que eu estou colocando aqui, desse diálogo que eu vejo importante? O padre Zezinho tem uma passagem dele que ele diz assim que sonha em um domingo celebrar com os católicos, no domingo seguinte celebrar com todos os cristãos, no outro domingo cada qual na sua igreja, no quarto domingo se reúnem todo mundo, todos os cristãos. Como é que o senhor vê isso, padre?
Eu acho que é bonito que nós possamos respeitar a todos, acolher a todas as religiões, defender as religiões de matriz africana. Eu gosto muito da amizade de Santa Irmã Dulce dos Pobres com a mãe menininha do Cantuá, em Salvador. Então, receber, acolher e, principalmente, também não excluir os que não têm religião. É um grupo que cresce muito, os que não têm religião, acho que até por culpa dos que têm, porque são um mau exemplo, os que se declaram ateus, os agnósticos, e eu tenho repetido muito nesses dias, a solidariedade não é uma dimensão religiosa. A solidariedade é uma dimensão humana, independente de questão religiosa ou não. Nós somos chamados a sermos solidários pela nossa condição humana. A fome é uma condição humana. A sede, o desabrigo, a seca, não é uma questão religiosa, é uma questão humana que tem que ser respondida e que essas pessoas que sofrem têm que ser acolhidas e defendidas por todos os que têm condição humana, todos os seres humanos. Então, eu acredito, conversar com todas as religiões, respeitar todas as religiões, os que não têm nenhuma religião, os que se declaram ateus, ter respeito a todos, porque todos somos seres humanos, com religião, sem religião. E nunca usar de princípios religiosos para ameaçar, para discriminar, para dogmatizar e para condenar o outro que pensa diferente. Às vezes eu recebo umas mensagens que diz: "Ih, padre, você é uma vergonha da Igreja Católica. Você é um herege", que me chamam de comunista. O dia que não me chamam de comunista, eu fico admirado. Mas, na verdade, eu vou ficar ofendido o dia que me chamarem de capitalista. E nós temos que ter clareza de tudo isso. E as religiões, elas são instrumentos, elas não são fim em si mesmas. Elas são instrumentos para quê? Para humanizar a vida. Eu gosto muito daquela passagem em que Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, é perguntado qual era a melhor religião, e Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, disse: a melhor religião é aquela que te faz mais humano. Então, uma religião que te desumaniza, descarta, porque não é coisa boa. Deixa eu fazer aqui no meio da nossa entrevista uma confissão, padre. Mas é uma confissão de falta de conhecimento. Eu frequento a igreja, ouço com muita atenção as homilias, as leituras, já fiz minha leitura da Bíblia, mas foi preciso uma série de televisão para me entender o papel de Maria Madalena na história e entender o papel de Maria Madalena na proximidade com Jesus Cristo. Aí eu pergunto, há um machismo na Igreja Católica por não explicitar tanto a importância de Maria Madalena, padre? Ou é coisa da falta de conhecimento meu? Maria Madalena é uma figura tão forte que é escrita numa cultura extremamente patriarcal, como a que viveu Maria Madalena, numa estrutura de um judaísmo da Palestina do século I, extremamente patriarcal, extremamente masculinizado, não se conseguiu apagar o nome de Maria Madalena. Não se conseguiu. É um nome muito forte. Inclusive, o Papa Francisco instituiu uma missa própria, com um prefácio próprio para Maria Madalena, e a sua festa passou a ser chamada de Apóstola dos Apóstolos. Ela era chamada discípula de Jesus. E o Papa Francisco mudou isso, chamando-a de Apóstola dos Apóstolos. Então, esse é o lugar de Maria Madalena. É a primeira que vê Jesus, é a mulher que fica ao pé da cruz, é a pessoa a quem Jesus confia a missão de anunciar aos apóstolos que a vida é imortal.
Então, não há dúvida de que a sociedade, a cultura é misógina, de que a cultura é masculinizada e é patriarcal. E os evangelhos não conseguiram esconder, não conseguiram. E você imagina, numa comunidade masculinizada, patriarcal, dizer que quem primeiro viu Jesus foi uma mulher, que quem avisou os homens foi uma mulher. Hoje, talvez isso não soe para nós tão de maneira Estranho. tão bombástica como foi na época de Jesus. Imagine dizer que Jesus, dentro da fé católica, dentro da fé cristã, confiou a maior questão de todos os tempos a uma mulher. E depois a tradição tentou, de certa forma, destruir um pouco a figura de Maria Madalena, dizendo que ela era uma prostituta. Maria Madalena, na Bíblia, não fala em nenhum momento que ela é uma prostituta. Fala que ela é uma discípula de Jesus. Fala que ela tinha 7 demônios. O 7 é um número sempre simbólico na Bíblia, que a mulher era considerada endemoniada em muitas questões. Por exemplo, os homens podiam, no tempo de Jesus, rejeitar a mulher se ela deixasse a comida queimar. A mulher, quando estava no ciclo menstrual, era colocada fora de casa. A mulher não podia soltar os cabelos, tinha que andar com os cabelos sempre presos, com a cabeça coberta. A mulher não podia andar ao lado do homem, tem sempre que andar atrás. Ainda hoje, alguns judeus ortodoxos mantêm toda essa questão. No tempo de Jesus, o testemunho de uma mulher não valia nem de 2, nem de 50, nem de 5.000. O que valia era o testemunho de um homem, muito mais se fossem 2, muito mais se fossem 3. E Jesus escolhe sempre o caminho inverso. Ao invés de ele dizer para os 11 homens, seus discípulos, que ele estava vivo, ele diz para quem? Ele se manifesta para quem? Para uma pessoa que ninguém acredita. Tanto que no Evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais trata a questão feminina, Lucas vai dizer: algumas mulheres disseram que ele está vivo, mas é coisa de mulher, é coisa de gente desacreditada, é coisa de louco. Então, mesmo o evangelho que nós lemos nesse domingo, de Mateus, que fala da multiplicação dos pães, fala de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se você imagina que tem 5.000 homens, deve ter umas 15.000 mulheres, né? Porque sempre as mulheres são maioria numericamente. E onde tem 5.000 homens, deve ter pelo menos umas 15.000 mulheres. Então, para ver que elas são majoritárias, elas são importantes. Um rabi, no tempo de Jesus, não podia ter discípulas. E, no entanto, Jesus tinha mulheres que caminhavam com ele. Jesus era um itinerante, muitas vezes não tinha nem onde dormir. E o próprio Jesus diz: as aves têm ninhos, as raposas têm tocas, e o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. E Lucas diz que a Maria Madalena, a mulher de Cusa, que era funcionário de Herodes, que outras mulheres eram discípulas. E fala uma coisa extremamente desconcertante e que seria até ofensiva, dizendo que elas mantinham Jesus, que elas ajudavam Jesus com as suas posses. Então, a notícia do Evangelho em relação às mulheres é bombástica. É bombástica. Jesus é um grande defensor das mulheres, um grande defensor da dignidade da mulher. Com o tempo, o patriarcalismo, o androcentrismo, o machismo, a misoginia foram tomando conta. E, novamente, a mulher foi excluída de tantas coisas. O Papa Francisco tem feito um esforço imenso e ele tem nomeado para postos muito importantes dentro do Vaticano mulheres.
Eu quero caminhar para o final da entrevista, não quero lhe cansar muito e sei dos seus compromissos aí em São Paulo, mas queria, numa última intervenção, pedir para o senhor falar desta população dos moradores em situação de rua, que, como disse o senhor mesmo, é com quem o senhor está, com quem o senhor convive. São 30 mil nas suas contas em São Paulo. E em São Paulo, aqui no Piauí, no Brasil todo, a gente vive a pandemia do coronavírus. Como tem sido todos esses dias? Como o senhor tem orientado este povo? Que resposta que eles têm lhe dado enquanto cidadãos, indivíduos? E a sua visão também sobre o Estado e as obrigações dele com relação a esses nossos irmãos. O Estado e tudo que é institucional é muito lento. Você vê que as respostas que foram dadas em várias capitais, e aí em Teresina também, e em outros lugares, são respostas sempre institucionais. E são respostas de tutela, que não respondem à vida com dignidade e autonomia da população que está pelas ruas das nossas cidades. A dificuldade que foi em cadastrar os moradores de rua no auxílio emergencial. Foi um ato heróico e nós lutamos muito aqui. Durante esses mais de 140 dias de quarentena, nós estamos todos os dias com os irmãos de rua. Aí no Piauí deve existir também a Fraternidade do Caminho, como a Missão Belém e outros grupos que estão, durante todo esse tempo, protegendo, defendendo, convivendo com os irmãos de rua. Então, o que todos nós podemos fazer é não discriminar, não ter preconceito e termos um relacionamento mais próximo, mais fraterno com eles. Isso não significa que não haja confronto, que não haja conflito, que alguns não vão querer, mas nós precisamos saber que os moradores de rua não são nem demônios, nem anjos. Eles são humanos. Só para você, uma coisa que eu comento que as pessoas acham graça, quando alguém diz para mim, mas os moradores de rua são muito agitados. Eu falei, você já foi em reunião de condomínio para fazer sorteio de estacionamento, de vaga para carro? Eu conheço condomínios que essa reunião termina com a polícia e termina na delegacia. Mas o agitado é o morador de rua. Você já foi em reunião de professor para fazer atribuição de aula? Você já foi em reunião de padre para escolher paróquia? Então, mas a gente acha que o agitado é o morador de rua, porque a vida dele é pública, todo mundo vê o que ele faz. Um dia, um dos policiais no centro de São Paulo disseram na cabine da polícia: eu só penso que eles são bonzinhos, a gente fica aqui o dia inteiro vendo o que eles fazem. Eu falei, é mesmo, né? Mas você já pensou que eles também ficam lá o dia inteiro vendo o que vocês fazem? Eles também veem tudo o que vocês fazem. Eles veem as nossas incoerências. Eles veem a gente com medo e correndo entrar na igreja e ignorá-los. Eles veem o abuso nos shopping centers, onde eles não podem entrar, e nos centros comerciais. Eles veem as pessoas nos carros bonitos jogando lixo na rua. Eles veem as pessoas que fecham o vidro para não falar com eles. Eles veem também as nossas incoerências. Eles veem a nossa maneira hipócrita de viver. E na população de rua estão muitas pessoas que foram da população carcerária, estão muitas pessoas que vieram da roça, do mundo rural, estão muitas pessoas que perderam suas famílias, perderam seu emprego. A comunidade LGBTQI+, é cada vez maior no meio da população de rua. Há já grupos indígenas que estão vivendo pela rua. E aqui em São Paulo é interessante que os que são nordestinos, que não são a maioria, o povo chama pelo nome do seu estado. Ô Piauí, vem cá. Ô Maranhão. Ou eles chamam assim, ô Bahia. Chamam as pessoas pelo nome do seu estado. Mas o importante é que nós olhemos para eles com solidariedade e que nós tenhamos um olhar humanizado.
Padre Júlio, muitíssimo obrigado por sua participação. Um grande beijo no senhor, que continue sempre nos animando nessa nossa caminhada aqui na Terra. Quando eu vejo algum pronunciamento seu, uma notícia sua, aquilo nos revigora e nos dá forças. Então, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido de entrevista, por ter concedido seu tempo, que é riquíssimo, e em um futuro próximo gostaríamos de novo de contar com sua sabedoria. Um grande abraço. Tamo junto. Um abraço para todos do Piauí. Força, Piauí. Vamos em frente.